Sentei-me à mesa de jantar observando minha filha, Lily, rir com o marido, Daniel. Eles pareciam perfeitos juntos, o tipo de amor que as pessoas admiram. Um calor deveria ter me preenchido, mas, em vez disso, um estranho vazio se espalhou pelo meu peito. Eu estava casada com Richard há mais de 25 anos, mas não conseguia me lembrar da última vez que compartilhamos um momento como aquele. Richard sentou-se à minha frente, imerso em seu telefone, como sempre fazia hoje em dia. Ele mal olhou para mim, mesmo quando coloquei seu prato na frente dele. Costumávamos ser diferentes, conversas noturnas suaves, toques roubados. Agora, não passávamos de duas pessoas compartilhando o mesmo teto. Eu havia aprendido a viver com isso, mas algo sobre a presença de Daniel me inquietava. Ele sempre foi educado e atencioso, mas, ultimamente, havia algo mais. Um olhar intenso que eu não conseguia interpretar. Disse a mim mesma que estava imaginando coisas. Ele era meu genro, dedicado à minha filha. No entanto, quando sua mão roçou na minha ao passar a tigela de salada, uma sensação inesperada me atravessou. Ridículo, inadequado, mas inegável. Naquela noite, depois do jantar, fiquei para limpar a cozinha enquanto Lily e Daniel foram para o quarto. Richard já tinha se recolhido em seu escritório, onde passava horas sem nem mesmo um boa noite. Ao limpar o balcão, notei o celular de Daniel na mesa. A tela acendeu com uma mensagem. Mal posso esperar para te ver esta noite. Sinto sua falta. Meu estômago recuou. A mensagem não era de Lily. O nome exibido era apenas um R. Olhei para o celular, o coração disparado. Meus dedos pairavam sobre ele, deitados a desbloqueá-lo para saber mais. Mas que direito eu tinha? Não era minha relação. Não era meu problema. A mensagem repetia-se em minha mente. Poderia ser um mal-entendido, um amigo, um colega. No fundo, eu já sabia. Fui esposa por tempo suficiente para reconhecer o tom das palavras de alguém apaixonado. Tentei ignorar, mas, nos dias seguintes, algo mudou. Os olhares de Daniel pareciam mais longos. Sua presença se tornou mais próxima. Quando estávamos a SOS na cozinha, ele se movia um pouco perto demais. Sua voz suavizava quando falava comigo, diferente do tom casual que usava com Lily. Então, houve uma noite. Lily já tinha ido dormir, exausta do trabalho. Eu estava na sala, lendo, quando a porta da frente se abriu. Daniel entrou, afrouxando a gravata. Seus cabelos estavam desgrenhados. O cheiro de perfume no ar não era o de Lily. Ele congelou ao me ver. Por um momento, apenas nos encaramos. Então, ele sorriu, fácil, confiante. Ainda acordada, hesitei antes de concordar. Não consegui dormir. Ele se sentou à minha frente, passando a mão pelos cabelos. Noite longa. Eu quis perguntar, quis desafiá-lo, mas apenas disse. Lily estava preocupada. Ele exalou fundo, recostando-se no sofá. Trabalho atrasou. Uma mentira. Eu ouvia isso em sua voz. O silêncio pesou entre nós. Eu disse a mim mesma para me levantar e subir as escadas. Mas então ele me olhou. Realmente me olhou. E eu senti algo perigoso se agitar dentro de mim. Ele se inclinou para a frente. Você está diferente. Eu pesquei. O quê? Ele me estudou por um instante, antes de balançar a cabeça com um pequeno sorriso. Nada. Apenas. Percebendo coisas. Eu deveria ter ignorado. Deveria ter levantado e ido embora. Mas fiquei. E foi então que percebi que estava à beira de algo. Algo que eu não sabia se poderia evitar. Nos dias que se seguiram, fiz tudo o que pude para evitar Daniel. Mantive distância, limitei nossas interações ao mínimo necessário e me forcei a agir como se nada tivesse acontecido. Mas ele continuava ali, um fantasma em cada cômodo, um peso em cada olhar que trocávamos. Eu sabia que ele sentia minha resistência. E sabia também que ele não estava disposto a deixar isso desaparecer tão facilmente. Uma noite, enquanto Lily tomava banho, encontrei Daniel na cozinha, parado junto à bancada, um copo de uísque na mão. Seus olhos me seguiram enquanto eu pegava um copo d'água, e senti minha pele arrepiar sob seu olhar. Então, é assim que vai ser? Ele murmurou, sem desviar o olhar. Fiz força para não reagir, mantendo minha expressão neutra. Não sei do que você está falando. Ele soltou uma risada baixa, sem humor, e balançou a cabeça. Você pode me ignorar, pode fingir que nada aconteceu, mas nós dois sabemos a verdade. Meus dedos se apertaram em volta do copo. A verdade, Daniel, é que eu fui fraca por um momento. Mas não vou ser de novo. Ele pousou o copo com um clique suave na pedra da bancada e deu um passo à frente. Eu não me movi, mas senti meu coração acelerar. Se fosse apenas um momento, você não teria medo de olhar para mim, ele sussurrou. Fechei os olhos, exalando lentamente. Acabou, Daniel. O que quer que tenha sido. Ele não disse nada por um longo tempo, apenas me observou. Então, finalmente, ele assentiu uma vez, como se estivesse aceitando minha decisão.
Se é isso que você quer. Eu não respondi. Apenas saí da cozinha, sentindo o peso do que deixava para trás. Eu queria acreditar que aquilo era o fim, mas no fundo, algo me dizia que não era. Nos dias seguintes, fiz de tudo para enterrar qualquer resquício daquele momento. Mantive-me ocupada, evitei ao máximo ficar sozinha com Daniel, e sempre que nossos caminhos se cruzavam, tratava-o com uma frieza calculada. Lily não percebeu nada. Para ela, a vida continuava perfeita, seu casamento intacto. Mas eu sentia os olhos de Daniel sobre mim quando achava que eu não estava olhando. Sentia a tensão silenciosa que pairava entre nós. E sentia o perigo no fundo do meu peito, aquele aviso sufocado de que algo ainda não estava resolvido. Então veio aquela noite. Eu já estava deitada quando ouvi o som suave de passos no corredor. Pensei que fosse Lily, indo à cozinha pegar um copo d'água, mas então a porta do meu quarto se abriu. Minha respiração travou quando vi Daniel parado ali, iluminado apenas pela luz fraca do corredor. O que você está fazendo aqui? Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Ele não respondeu de imediato. Apenas entrou e fechou a porta atrás de si. Meu coração martelava no peito. Você acha que pode simplesmente fingir que nada aconteceu? Ele murmurou. Eu me sentei na cama, puxando o lençol contra meu peito como se aquilo pudesse me proteger da intensidade em seu olhar. Vá embora, Daniel. Agora. Ele deu um passo à frente. Depois outro. Eu não me movi, mas senti a tensão elétrica encher o espaço entre nós. Diga que não pensa nisso. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Diga que não sente nada quando me vê. Isso não importa, retruquei, tentando soar firme. Importa pra mim. Fechei os olhos por um segundo, respirando fundo, tentando encontrar algum resquício de controle. Você é o marido da minha filha. Isso nunca deveria ter acontecido. Mas aconteceu. Ele se inclinou um pouco, o suficiente para que eu sentisse sua respiração contra minha pele. E nós dois sabemos que não foi um erro. A raiva tomou conta de mim, misturada a algo que eu me recusava a nomear. Você não tem ideia do que está dizendo. Ele sorriu, um sorriso lento e perigoso. Ah, eu tenho. E você também. Por um momento, houve silêncio. Um momento longo, sufocante. Então, de repente, ele deu um passo para trás. Mas se é isso que você quer. Ele se virou e abriu a porta. Mas antes de sair, lançou-me um último olhar. Boa noite. E então, ele se foi. Fiquei ali, sentada na cama, com o coração disparado e as mãos trêmulas. Eu queria acreditar que aquilo estava acabado. Mas, mais uma vez, eu sabia que não estava. Nos dias seguintes, tentei convencer a mim mesma de que o que aconteceu naquela noite não era nada além de uma fraqueza, uma falha momentânea, mas quanto mais eu tentava ignorar, mais a sensação de descontrole aumentava. Eu já sabia o que estava por vir. Eu havia cruzado uma linha que, no fundo, sabia que jamais conseguiria voltar atrás. Daniel parecia perceber isso também. E embora ele mantivesse a distância, sua presença se tornava mais constante. Seus olhares eram mais intensos, seus gestos mais próximos. E sempre que ele estava perto, o ambiente se aquecia de uma maneira que eu não conseguia controlar. Ele não falava muito, mas as pequenas interações se acumulavam, como se ele estivesse esperando algo de mim. Ou talvez fosse eu esperando algo dele. Foi numa tarde, enquanto Lily estava no trabalho, que Daniel apareceu na porta da cozinha. A luz da tarde se filtrava pelas janelas, dando à cena uma calma irreal. Ele entrou como se fosse o dono da casa, sem pedir permissão. Precisamos conversar, ele disse, a voz suave, mas firme. Eu fiquei parada, o coração batendo mais rápido. As palavras estavam presas na minha garganta, mas eu sabia que não poderia fugir mais. O que há para conversar, Daniel? Perguntei, tentando manter a calma, mas a raiva e o medo estavam borbulhando dentro de mim. Ele deu um passo à frente, seus olhos escuros fixos em mim. Não havia mais a brincadeira ou o charme que ele costumava ter. Era algo mais profundo, algo que eu não queria encarar. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas não podemos continuar assim. Não depois de tudo o que aconteceu entre nós. Meu estômago deu um nó. Eu me afastei, tentando manter a compostura, mas minha mente estava uma bagunça. Tudo o que eu queria era que ele saísse, que eu pudesse apagar o que acontecerá entre nós, mas eu sabia que isso não era possível. Daniel, você é casado com a minha filha. Isso nunca deveria ter acontecido. Não podemos voltar atrás. Ele deu um passo mais próximo, e agora não havia mais distância entre nós. O cheiro dele, o calor do seu corpo, tudo parecia intensificado. Não estou pedindo para voltarmos, mas você não pode simplesmente me ignorar como se nada tivesse acontecido. Não quando tudo dentro de mim está gritando por você. E você sabe disso. Você sente isso também. Eu respirei fundo, sentindo as palavras pesarem mais do que eu queria admitir. Era um confronto que eu não estava preparada para ter, mas agora ele estava diante de mim, esperando por uma resposta. Isso é errado. Minha voz saiu quase em um sussurro. O que eu fiz foi errado.
Eu traí minha filha. Eu traí tudo o que acreditava ser certo. Ele se aproximou ainda mais, seus dedos quase tocando meu braço. Eu senti o calor de sua pele contra a minha, e algo dentro de mim vacilou. Mas eu sabia que não podia ceder. E o que vai fazer, então? Ignorar o que somos? O que isso nos faz? Ele perguntou, seus olhos fixos nos meus, buscando alguma resposta, qualquer sinal de que eu também sentia o que ele sentia. Eu engoli em seco, afastando o olhar, tentando encontrar forças para resistir. Eu tenho que proteger minha filha. Não posso mais me perder nisso, Daniel. Não posso. Mas, no fundo, eu sabia que não poderia simplesmente apagar o que havia acontecido. O que quer que fosse entre nós, ele ainda estava ali, em minha mente, em meu corpo. E a cada vez que ele se aproximava, eu sentia que a linha entre o certo e o errado se tornava mais tênue. Ele olhou para mim com uma intensidade que me fez tremer. Mas, em vez de continuar com suas palavras, ele simplesmente deu um passo atrás. Então, você vai continuar fingindo que não sente nada? Sua voz estava cheia de frustração, mas também de algo mais, algo que eu não queria nomear. Eu não consegui responder. Ele se virou e saiu da cozinha sem dizer mais nada. Eu fiquei ali, sozinha, lutando contra o turbilhão de sentimentos que ele havia desencadeado em mim. O que quer que fosse entre nós, eu sabia que não poderia ignorá-lo. Mas também sabia que, se cedessem, perderia tudo o que já tinha.